Olá pessoal, a nossa atividade de hoje é sobre estatística. E antes da gente ir direto para as questões, vamos primeiro dar uma olhada nessa ideia de estatística. Então, a estatística é o ramo da matemática que possibilita coletar, descrever, organizar, analisar e comunicar dados a respeito de uma população ou fenômeno. A população estatística é o conjunto de todos os elementos que têm uma característica a ser estudada, certo? Em uma determinada área escolhida. A coleta de dados, quando a pesquisa considera todos os elementos de uma população estatística, ela é denominada censo. Quando não é possível considerar todos os elementos, certo? Então a pesquisa é limitada e ela recebe o nome de amostra. Essa pesquisa ela pode ser feita da seguinte maneira: por medição, por contagem, observação, questionário e entrevista. A característica dos dados coletados é chamada de variável, onde essa variável pode ser quantitativa, que é expressa em números, por exemplo, a idade de pessoas de uma região, e pode ser qualitativa, que é expressa em atributos, por exemplo, a etnia de pessoas de uma região, ou seja, a cor dessas pessoas, certo? Tendo essa ideia em mente, agora a gente pode resolver a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: classifique as variáveis abaixo em quantitativa ou qualitativa. Então, em cada item desse aqui, você vai identificar se ele é quantitativo ou se é qualitativo. Para isso, você tem que lembrar dos conceitos, de variável qualitativa e quantitativa. A variável quantitativa é expressa em valores, como a gente já viu no mapa mental. Por exemplo, a idade de funcionários de uma empresa. Solução. É uma variável quantitativa, porque ela é medida em números, Digamos, você tem aí mais da metade dos funcionários da empresa possui mais de 25 anos. Então, você está utilizando aí a idade desses funcionários, Então, você está usando uma variável quantitativa. Uma variável qualitativa é expressa em atributos. Então, digamos, a naturalidade dos funcionários de uma empresa. Então, solução é uma variável qualitativa, pois ela é expressa em atributos. No caso, o país em que nasceu cada funcionário, certo? Então, 30% dos funcionários da empresa são japoneses, 15% são franceses e os demais são brasileiros. Então, você está utilizando aí atributos, ou seja, os japoneses, franceses e brasileiros. Isso não são números, mas são atributos que essas pessoas têm, no caso, os funcionários da empresa, que é a naturalidade deles. A segunda questão pede o seguinte: dê 2 exemplos de variáveis quantitativas e 2 exemplos de variáveis qualitativas. Então, você vai voltar lá naqueles 2 quadros verdes que a gente viu, sobre variável quantitativa e variável qualitativa. E com base nesses exemplos aqui, você pode criar os seus próprios exemplos. 2 exemplos para cada tipo de variável. 2 para quantitativa, 2 para qualitativa. Terceira questão. Em uma pesquisa referente à qualidade da coleta de lixo de determinado município que possui 10 bairros, o instituto responsável escolheu uma amostra formada por moradores de um mesmo bairro. Analisando a situação apresentada, pode-se afirmar que as conclusões obtidas por essa pesquisa são significativas para todo o município? Justifique. Então, nessa questão, você tem uma resposta pessoal, onde você precisa analisar a situação descrita, levando em conta o número de bairros do município citado e a amostra, que eles utilizaram. Afinal de contas, eles utilizaram pessoas de um mesmo bairro para fazer a pesquisa, sabendo que tem 10 bairros no município citado na questão. Quarta questão. Em um clube, a idade em ano dos participantes de um jogo de vôlei era... Então, você tem aqui várias idades, 18, 17, 20, 18. E aí, com essas informações, elabore uma tabela de distribuição de frequência. Frequência absoluta, o que é isso? É o número de vezes que cada valor aparece em uma amostra, certo? Então, você vai precisar contar quantas vezes cada valor aparece e aí montar a frequência absoluta. Por exemplo, a tabela abaixo mostra o nome e a idade das pessoas cadastradas em uma determinada amostra. Então, Pedro tem 36 anos, Carlos 28, Maria 36, João 44, Eugênia 28 e Antônia 36. Qual é a solução? Qual é a tabela aqui desse caso? Você tem a idade, E você tem a frequência. Quantas pessoas têm 28 anos? Ou seja, qual é a frequência de pessoas com 28 anos? São 2, Carlos e Eugênia. Tem 3 pessoas com 36 anos. Pedro, Maria e Antônia. E quantas pessoas com 44? Qual é a frequência? Apenas uma, que é João. Então é com base nesse exemplo que você resolve essa questão. A nossa quinta questão, que é a primeira questão da atividade extra, diz o seguinte: são exemplos de variáveis quantitativas, etc. Então, nessa questão, você vai precisar novamente voltar no conceito de variável quantitativa e, com base em cada uma dessas afirmações aqui, você vai descobrir aquela que não é, certo? Porque ele está dando aqui exemplos de variáveis quantitativas e quer que você diga qual dessas aqui, aliás, certo? Não é uma variável quantitativa. Com isso, eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.